Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, historiador hebraísta e integrante do Rabinato da CIP. Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhador. E hoje a gente dá continuidade a uma série que a gente começou faz bastante tempo, ficou um pouco de lado, né, e retomamos em outros momentos, e é para falar um pouco sobre personagens bíblicos. Já falou sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Salomão. Na verdade, sobre Salomão a gente falou mais sobre as obras dele, né? Teve a tríade salomônica do que sobre ele em si. Estava faltando a gente falar um pouco mais sobre o rei Davi, que inclusive é o pai, né, do rei Salomão. E o rei Davi é uma figura um pouco controversa. É também uma figura que muita gente gosta e a gente tem um certo receio de tomar hate por falar do rei Davi. Também é uma figura que muita gente gosta e ficamos com um pouco de receio de tomar hate, porque a gente não vai falar só bem do rei Davi. Bom, é uma verdade, não tem como falar do rei Davi e falar só de coisas boas. Eu acho que, assim como todo personagem bíblico, e quando eu tô falando de personagem bíblico aqui, eu tô falando de personagem bíblico da Bíblia judaica. Porque na Bíblia cristã a coisa funciona um pouco diferente. Não, isso não é nenhuma crítica, é simplesmente fruto do tempo em que aqueles textos foram escritos. Na Bíblia judaica, no Tanar, nenhum personagem é perfeito. Todo personagem tem defeitos, cometem erros terríveis, tem suas vicissitudes, e isso acompanha todos eles. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, sobretudo. O próprio Salomão, Shlomo Amelech, é o homem mais sábio e tudo mais, e em algum momento ele começa a decair na sua sabedoria porque ele vai se rendendo a outras vicissitudes, e aí nisso tudo se encontra também o rei Davi. Na época ali do século I, antes da Era Comum, e no século I depois da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, depois de Cristo, aquele momento ali do final do período do Segundo Templo, é um momento em que os sábios não se referem e nem ousam a se referir aos personagens bíblicos citando seus defeitos. É impressionante. O tempo todo você tem Midrashim do período tentando passar pano para Abraham, passar pano para Davi, passar pano para um monte de gente nas coisas que fizeram não tão boas assim. E isso é o fruto daquela época. Então, e o Novo Testamento, ele nasce nessa época. No século I, século II da Era Comum, ele está sendo escrito. Então, esse é o oxigênio mental de um judaísmo que tem receio de fazer as críticas a esses personagens. Quando o próprio texto, na verdade, o próprio texto bíblico, muitas vezes faz crítica a esses personagens. Então, eu acho que é curioso. Então, agora que a gente teve essa introdução um pouco, né, de que a gente não vai falar só bem, inclusive isso aqui é um podcast judaico. Quem é, Theo, este Davi que não é o Berarra? Porque o Berarra todo mundo já conhece. Quem ouve o Torá com Fritas, um beijo pra Dona Rô. O Berarra tá aqui, né? O Berarra tá aqui sempre. É o sócio. Então... Só que esse Davi, aliás, ele tá muitas vezes, inclusive, quando ele não tá participando, né? Às vezes ele vem só pra assistir a gravação também. E olha, a gente devia cobrar uma doação de sócio assim, tipo Platinum Gold pra dele, porque... Não, o cara... Quem é que participou já do Torá com Fritas, tipo, assistindo gravações? Só teve uma pessoa, Davi Berarra. Muito bem, um abraço, Davi. A gente adora. Eu vou mandar um beijo pra Dona Rô. Muito bem, mas realmente, esse Davi que a gente vai falar hoje não é nosso convidado, a gente só trouxe ele mesmo, porque afinal de contas, como a Ângela disse ali no começo, faz parte aí do que a gente idealizou quando a gente pensou em fazer episódios sobre personagens bíblicos. O rei Davi é uma figura muito interessante do ponto de vista da própria lógica do surgimento da monarquia em Israel, porque, primeiro, a Torá especifica que o rei de Israel é Deus. Aí, em algum momento, lá no final da Torá, no Dvarim, no Sefer Dvarim, no livro de Deuteronômio, aparece escrito que quando houver um rei sobre Israel, um rei de carne e osso, ele deve escrever uma cópia da Torá e tudo mais, aí tem uma mitzvah sobre o rei. Mas a princípio não era para ter. Tanto que a Torá fala quando houver, se houver um rei sobre vocês. Logo, a Torá não preconiza um governo monárquico. E isso está evidenciado
pelo fato de que quando os judeus realmente atravessam o Rio Jordão e entram finalmente na terra de Israel para conquistar a terra de Israel, sob a liderança de Yoshua, do Josué, sem a presença de Moshe, que faleceu no Monte Nevô, o que eles fazem? Como se organizam? É uma resposta que o History Channel pode dar. E já deu várias vezes. Ele fala, eles se dividiram, né? Dividiram o território entre as tribos. Cada território ganhou o nome de uma das tribos. Aí, às vezes, a gente usa esse termo tribo se referindo às pessoas e, às vezes, aos territórios e fala mapas das tribos de Israel, enfim. Ou seja, é uma confederação, não é um país. São Estados Unidos. Eu não gostaria de usar esse termo porque dá a impressão que eu estou falando do país Estados Unidos, mas são estados, são territórios aliançados. Eles fazem parte de uma mesma aliança, de um mesmo povo, se entendem como o mesmo povo, com suas especificidades, cada um nos seus territórios, e aqueles territórios são exclusivos das tribos, que casavam somente entre si. Não se casava uma tribo... Não tinha casamento intertribal, né? Intertribal, não tinha. Já há muito tempo, mesmo antes da conquista da terra de Israel. Pois bem, e como é que é o governo desse lugar? Não tem governo, é anarquista. E aqui não é nenhuma apologia, nem nada, não venham com Gramsci, não venham com nada pra cima de mim. Eu não tô fazendo apologia a nada. Uma constatação, não tem um governante central. E o que começa a acontecer é o seguinte, eles estabelecem que em casos de crise, em casos de alguma situação, sejam guerrear com algum povo vizinho ou alguma coisa assim, então se elege dentre os anciãos do povo um juiz. Esse é o título que ele ganha, o juiz. E o juiz vira o chefe daquela tribo nos tempos de crise, para administrar nos tempos de crise. No momento que a crise acaba, o juiz para de governar. Então não é um governo constante. Essa é a época que a gente chama a época dos juízes. E por isso tem um livro de juízes na Bíblia. Livro de Shoftim Aleph, Shoftim Bet, Juízes 1, Juízes 2, que conta as histórias desse período. Esse é o tipo de governo. E de repente tem um cara que é um dos juízes em Israel e ao mesmo tempo ele vai ser o primeiro dos profetas. Ele também é um cara que, apesar de não ter nascido na tribo de Levi, ele também é Cohen. Eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que o profeta Samuel, que vai merecer ele mesmo um episódio no futuro próximo do Torá com Fritas. O profeta Samuel, antes de ser profeta, ele foi Cohen, porque ele foi entregue ao templo pela mãe dele, consagrado para ser sacerdote, e ele também se torna um dos primeiros juízes em tempos de guerra. Também tinha juízas, tá? Não é uma prerrogativa unicamente masculina ser governante naquele momento. Também a gente tem juízas, a mais famosa delas, a juíza Débora, Dvorá. Mas enfim, esse juiz Samuel, ele é o dos últimos dos juízes, né? Ele talvez seja o último dos juízes. Ele está num período ali já de finalização desse momento, e o povo começa a pedir um rei. O povo dessa confederação, desses vários estados, deseja um rei central, um governo central, ou seja, deseja a unificação da confederação num único reino. E o que o Samuel responde para o povo? A voz do povo é a voz de Deus. Antes disso, o que ele responde para o povo é: de onde vocês tiraram essa ideia? O rei de vocês é Deus. Não tem essa de ter rei. O rei de vocês é Deus. E o povo continua insistindo que quer um rei. Então Samuel vai fazer o quê? Vai falar com Deus. E aí o que Deus responde? Que sim. Aí sim é a voz de povo. A voz do povo é a voz de Deus. Minha voz. Deus ele não responde isso. A voz do povo é a minha voz. Mas ele não responde isso, na verdade, mas na prática é isso que ele tá falando. Ele fala, o povo tá pedindo um rei, então dá um rei para eles. Então o profeta Samuel, que ainda não é profeta, mas já é profeta, mas enfim, é toda uma complicação aí, o último dos juízes, ele é que vai fazer a transição do período dos juízes para a monarquia e a unificação do período. E aí esse cara escolhe um rei. Samuel escolhe um rei que é da tribo de Beniamim, a menor das tribos, e esse rei é o primeiro rei de Israel, que é
Saul. Saul é o rei, é o primeiro rei de Israel, não é o rei Davi. Muita gente pensa, já que o rei Davi é o grandioso, que talvez seja ele o primeiro. E é o tema do episódio, né? Exato. Shaul, ou Saul, é o primeiro rei de Israel, e um rei muito problemático, um rei que enfrenta problemas terríveis. Em algum momento ele entra num quadro também de demência. Durante a vida dele ele fez coisas também que foram questionáveis em vários aspectos. Tem inclusive uma intercorrência com o próprio profeta Samuel também, no momento em que Saul sai à guerra contra os amalequitas e tinha um mandamento na Torá de acabar com os amalequitas, e ele poupa os animais e poupa as mulheres e poupa as crianças. Ele foi bonzinho, e o profeta Samuel fala: você não cumpriu a lei da Torá e tudo mais. Então é um negócio bem escabroso ali o que acontece, mas enfim, no final da vida do Saul, o profeta Samuel já tinha dito para ele: olha, você foi um mau rei e a tua descendência não vai herdar o trono. Mas a verdade é que isso também não faz muito sentido, porque monarquia é hereditária, essa é a definição de monarquia. Pois bem, mas em algum momento o Samuel começa então a procurar outra pessoa para ser um futuro rei de Israel. O Samuel, na verdade, é o maior artífice aí de todas as alianças que ele vai fazendo, e ele vai acabar procurando e achando um pastor de ovelhas que é um menininho magrinho, que é David ben Ishai, o filho Davi, filho de Ishai, salvo engano em português é Jessé, acho que é isso, filho de Jessé. Acho que é isso, sim, Jessé. Sim. E Jessé não é só o cara que cantava "Se um veleiro navegasse na palma da minha mão", e pronto, delatando a idade total. Os ouvintes do Torá com Fritas não têm a mínima ideia de que Jessé que eu tô falando. Procurem no Spotify ou na plataforma preferida de vocês, Jessé. Não precisa ficar grande fã do Jessé e nem achem que o Moretel é o maior fã do Jessé. Essa música é que tocou a exaustão mesmo, então a gente sabe que é do Jessé. Mas enfim, o Samuel vai tentar articular com o Davi uma forma dele entrar dentro do palácio. E a primeira forma ele tem um dom de música, e a música acalma os tormentos do rei Saul. O Tanar descreve no fim da vida ele como atormentado. Ele tem questões muito sérias com relação às coisas que ele fez, ele tem problemas que a Torá não entra, o Tanar não entra em detalhes do que são, mas chama de tormentos, e que a música de Davi o acalmava. Aí Davi começa a tocar a lira dele, ou harpa, quer dizer, todo mundo fala que é harpa, mas na verdade é lira mesmo, e acalma o rei Davi. E nisso ele vai ficando amigo, e muito amigo, do filho de Saul, que é o Jonatan, que é o seu melhor amigo e que seria, na prática, o herdeiro do trono. E ele vai ficando muito amigo também da Michal, que é filha de Saul, portanto princesa, e ele acaba casando com a Michal. Também ali parece haver uma articulação do pra profeta quem já Samuel. assistiu aquele filme... não, articulação do Samuel. Eu tava pensando naquele filme de 2004 chamado Sonhadores, com a Eva Green, que são dois irmãos gêmeos em Paris, que tem um trelelê com um americano. Eu assisti quando eu tava no primeiro ano da faculdade, esse filme. Depois eu vou procurar se é esse o nome mesmo. Eu não conheço. Não, porque agora eu vou entrar na parte da fofoca e da maledicência. Posso? Pode. Porque a gente falou que não ia falar só bem. Na verdade, não estava falando bem até por enquanto. A gente estava só contando a história. Mas tem essa questão, né, dele com Jonatan. Bom, mas aí você não está falando necessariamente mal. Não, é maledicência. Não é falar mal, isso é maledicência. E aí, quem é nosso ouvinte que é do interior, assim como eu sou do interior de São Paulo, mas de outros interiores vai saber também, da questão da maledicência. Não é falar mal, necessariamente, mas maledicência, tipo... Mas você é formada em letras, maledicência vem de maldizer, na etimologia, mal. Né? Maledicência é literalmente falar mal. É que você olha pra isso hoje em dia e fala, isso não é falar mal da pessoa, né? Mas você contextualizar aí pra trás... sim, na época, com certeza, né? Boatos. Boatos, exato, é fofoca, né? Exato. Corria na boca pequena, mas não tão pequena, que chegou até os dias de
hoje, né, dos tempos bíblicos. A Terça Fofoca, a gente tem anos que está rodando. Mas que parece que Davi e Jonathan talvez fossem um pouco mais do que amigos, né? Tem algumas teorias nesse sentido. Se utiliza muito o termo amor entre os dois. O Tanakh fala da amizade deles, não usa Yedidut, ele usa o termo Ahavá. Como no Tanakh e como no Tanakh o termo Ahavá é usado ou em relação a Deus ou em relação homem e mulher, então quando aparece assim o termo entre Davi e Jonathan, tem gente que vai entender que talvez existisse algo mais do que amizade. Uma amizade. Que fosse um amor mesmo, um amor erótico, por assim dizer. Amor romântico. Um amor romântico. Por outro lado, a gente tem que também pensar que todo idioma evolui o tempo todo. Todo idioma está em constante modificação o tempo todo. O texto do Tanakh, ele é um texto formado no decorrer de quase 1000 anos, desde o primeiro livro até o último livro. Então, obviamente, construções que existiam nos primeiros livros não existem nos últimos, ou ganham significados diferentes e assim por diante, e palavras podem passar a ser empregadas de forma diferente. Então, assim, eu não tenho problema nenhum de dizer para um amigo meu, um amigo mesmo, amigo do peito, amigo, aquele irmão que a vida te deu, eu te amo. Porque é isso, você ama seus amigos. E pode ser que em algum momento amor deixou de ser usado unicamente para relação afetiva de alguém, a relação mesmo... Como é que você falou? Você falou romântico, eu falei erótico. Eu falei romântico é uma coisa que vai surgir também muito tempo depois, né? Exato, por isso que eu usei o termo erótico. E quando eu falei erótico aqui, para contextualização também para os ouvintes, porque Torá com Vritas também é cultura. Erótico não é necessariamente referente a sexo. Erótico vem da palavra eros, referente a esse do amor, né? Exato, amor, sei lá, amor sensual, eu não sei como chamar isso, mas o amor da atração. O amor carnal. O amor carnal, não o amor fraternal, não o amor paternal ou maternal, o amor carnal, o amor da conjunção. Nossa, falei bonito. O amor da conjunção carnal. Então, pode ser que Ahavá fosse utilizado primeiramente em relação a esse tipo de amor e que em algum momento ele também foi entendido como o amor fraterno, o amor de amizade, o amor entre pais e filhos e assim por diante, como uma coisa diferente, esse sentimento que a gente conhece e descreve como amor. De toda forma, voltando lá ao ponto... Era só por isso que eu queria falar, só uma parte rapidinho, só por isso que eu queria falar que não é uma questão de falar mal, mas de maledicência, porque isso é o tipo de coisa que muita gente interpretaria como falar mal, mas que hoje em dia, em 2024, não é uma questão. Exato, por isso isso não é uma questão. Que tipo de amor fosse. Exato, e independentemente disso, tem que lembrar que isso é mais uma teoria, e obviamente, como toda teoria, quem é defensor dessa teoria vai defender com unhas e dentes, e quem não é quem é defensor de outra teoria vai defender a outra teoria com unhas e dentes. E na minha cabeça rabínica e de historiador, para mim é absolutamente indiferente, porque eu não estou interessado nesse ponto da história, porque eu não estou interessado na vida íntima, né? Não, eu não estou interessado na história da vida privada. O Fernando Novaes escreveu sobre a história da vida privada. E embora tenha seus interesses a história da vida privada, para quem não conhece, então vale a pena ler Fernando Novaes, A História da Vida Privada. E não é Comédias da Vida Privada, tá bom, gente? Não confundam os dois livros. Comédia da Vida Privada é uma coisa, História da Vida Privada é outra coisa. Eu, enquanto rabino, eu tô mais preocupado com a meta-história ou o meta-conteúdo do Tanakh. Para mim, o Tanakh, enquanto rabino, ele não é necessariamente objetivo. E as coisas que ele conta não é para você ficar sabendo o que aconteceu. Ele não é um livro de história, meu Deus do céu. Ele não é um documento histórico, na minha concepção rabínica. Então, na minha concepção rabínica, eu tô interessado, por exemplo, quando a Torá conta de um dilúvio, eu não tô interessado se choveu 40 dias, 40 noites, por que numa hora aparece 100 e não sei quantos dias, não sei o que, né? Se teve, se não teve inundação, como é que cabia os animais na arca, porque nada disso para mim é absolutamente importante, nada disso tem a menor importância. Por quê? Porque eu não acho que a Torá tá querendo contar uma história
história de animaizinhos dentro de uma arca. A Torá está querendo trazer uma coisa muito diferente. A Torá estava acabando de falar de uma criação de um mundo idílico e perfeito, onde esse mundo cai por terra no momento que o homem transgride, no momento que o ser humano transgride. No momento que o ser humano transgride e é expulso do paraíso, todo o ideal divino de paraíso perde a sua razão de ser. Então, esse mundo precisa ser... E aí se enche de corrupção. E aí o mundo precisa ser destruído, mas a destruição do mundo vem acompanhada imediatamente de um renascimento do mundo. Na verdade, o dilúvio é um arquétipo do reboot. Vamos reiniciar a máquina. Então tem uma história, tem uma meta-história. Qual é a mensagem por trás? A mensagem que está por trás é a ideia de que sempre é possível recomeçar. Sempre é possível voltar atrás. Sempre é possível repensar. Que não existe um fim definitivo para nada e que tudo é possível ser reconstruído. Ou seja, objetivamente, a Torá conta isso através de uma história de um dilúvio. Mas as pessoas que olham para essa história, leem essa história e falam: oh, aconteceu um dilúvio? Sinto muito, cara. Não aconteceu um dilúvio. Historicamente falando, não aconteceu um dilúvio. Essa é uma forma que a Torá conta para transmitir uma mensagem. Assim como os contos de fadas ou as fábulas. Quantas fábulas a gente já leu na vida? Quantas fábulas você conhece? Toda fábula. Não tem uma formiga que tocava violão ou uma cigarra que tocava violão enquanto a formiga trabalhava, sabe? Não tem isso, gente. A história, ela tá lá para quê? Para transmitir um valor por trás. Agora, com a fábula, eu parto do pressuposto que é isso que a fábula faz. Aí, quando eu leio um texto que claramente parece uma fábula dentro da Bíblia, ai, como é a Bíblia, tem que ser uma verdade absoluta. Não, a Bíblia também fala por intermédio de fábula. A Bíblia é um texto, e como texto, ela é literatura. E como literatura, ela quer transmitir algo. E como transmissão de algo, a gente tem que entender qual é a mensagem por trás. Então, por isso que, para mim, ficar discutindo se o rei Davi tinha um relacionamento amoroso, homoafetivo com o Jonatan ou não, foge do meu escopo, não porque eu não ligue para essa questão, mas porque eu acho que, primeiro, objetivamente você não vai chegar a conclusão nenhuma, porque o texto não te dá elementos suficientes. Por isso é uma teoria. Da mesma forma que a outra é uma teoria, de que é simplesmente o símbolo da amizade mais profunda e tudo mais, também é uma teoria, porque o texto não te dá elementos para nenhum e nem outro. E eu acho que tem outra coisa que está sendo transmitida, que daqui a pouco eu vou falar o que eu acho que está sendo transmitida dentro dessa história, mas aguardem. Voltando àquele ponto inicial, o profeta Samuel também articula para que Davi despose então a Michal, de modo que Davi, de repente, que era da tribo de Yehudá, se torna um príncipe dentro da corte do Saul. Uma corte que quem é o herdeiro? O cunhado dele, o Jonatan, o melhor amigo. Embora o Tanakh não conte dessa forma, é mais ou menos isso que aconteceu. O Jonatan abdica do trono. Não tinha esses termos e não é isso exatamente o que acontece. Simplesmente ele não tem interesse na herança do trono e transfere para o mais próximo. E quem é o mais próximo? O mais próximo seria a irmã dele, mas na monarquia israelita de então, a mulher não era rainha em termos efetivos de ser a mandatária, a chefe do governo, naquele momento histórico. Isso vai acontecer muito posteriormente na história só, mas ela é a princesa, então quem vira o rei é o Davi. Obviamente, para aqueles que vão ler o Tanakh desde uma perspectiva teleológica, onde tudo acontece por um motivo, então é a mão de Deus, porque o Davi tinha que ser rei e tudo mais. Quem lê desde uma perspectiva mais histórica vai entender toda a articulação do profeta Samuel para fazer uma revolução na monarquia que acabou de começar. O Samuel é esse cara que comanda a transição do período dos juízes para uma monarquia. Ele escolhe o primeiro rei e ele decide derrubar o primeiro rei e escolhe o segundo. Ele não era pouca coisa, né? Exato. A gente fica achando que ele é o Richelieu da parada naquele momento. Ele é o cara que move. Tem o rei, tem a rainha, tem o peão, tem não sei o quê, mas tem o jogador de xadrez. O Samuel é o jogador de xadrez. Ele que
move essas peças. Na verdade, ele é o grande governante por trás, né? Ele é a mão por trás do que é essa monarquia que ele que montou. E desse modo, ele vai levar o Davi a se tornar, em algum momento, rei de Israel. Obviamente, o Samuel não viu Davi se tornar rei. Tem que fazer esse adendo. Ele morreu antes. Mas, de fato, Davi se torna rei de Israel sob a monarquia dele. O reino de Israel unificado vai ampliar suas fronteiras. Então, foi a maior extensão que o reino de Israel teve foi durante o reinado de Davi. E por isso o rei Davi é visto como esse grande rei. Porque ele consegue fazer algo, né? De todos os reis que teve na grande monarquia israelita, o rei Davi não só comandou um reino unificado, como o reino na sua maior extensão territorial. Então, por isso ele é associado a essa figura vitoriosa. Ele venceu, obviamente, outras tantas batalhas. Tem toda a história dele com Golias. Golias, eu ia falar dessa. Não o Ronald, né? Mas não eu ia falar dessa história, porque também tem outras coisas, né? Enquanto eu tava pesquisando pro episódio, e aí tinha um texto no My Jewish Learning que falava 14 coisas sobre o rei Davi que talvez você não saiba, ou 14 coisas sobre o rei Davi que talvez não sejam verdade. Era meio sensacionalista, assim. E o povo adora coisa em forma de lista, né? Você sempre vê um post em forma de lista, você vai ler. E aí fala isso da história de Davi contra Golias, né? Porque o Theo menciona antes, Davi era franzininho, né? Ele era... não era um cara grandão, né? Fortão e tal. E tem essa história muito famosa de que ele matou o gigante Golias com um tirinho de estilingue, diz aqui. E que isso é o tipo de coisa que o futuro rei de Israel faria, né? Uma coisa que espera de um rei, que às vezes mesmo num momento muito complicado, não conseguindo, o cara vai lá e faz seu nome, assim, né? E isso vira um arquétipo para a própria nação de Israel daquele momento, daquele reino de Israel. De novo, eu não estou falando da nação de Israel de hoje, estou falando do reino de Israel, que é um reino pequeno, mas, Moré, você acabou de falar que atingiu a maior extensão territorial. Tá, com a maior extensão territorial que Israel tenha atingido na Idade Antiga sob o reino de Davi, ele ainda é muito menor do que o Egito, do que o Império Assírio e do que o Império Babilônico, os três grandes impérios daquele momento. Lembrando, essa história toda tá acontecendo muito antes de existir Roma e Grécia, que também não precisa falar do tamanho desses impérios. Todos os grandes impérios na antiguidade, não à toa a gente usa o termo império, que mais tarde ganhou uma outra conotação, mas a diferença entre reino e império na antiguidade é a extensão territorial. O império é um reino, é uma monarquia com uma extensão territorial gigantesca, fruto de sucessivas conquistas. E um reino é uma extensão territorial relativamente pequena, que mesmo que estenda um pouco o seu espaço territorial, ele não é necessariamente por intermédio de grandes conquistas e ações militares, e nem tem como objetivo continuar crescendo. E o império é uma monarquia que tem como objetivo sempre, na antiguidade, continuar crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Quando a gente fala era grande, essa é a maior extensão territorial que o império, que o reino de Israel atingiu, a gente pode pensar, por exemplo, na nossa altura, enquanto seres humanos, assim, eu tenho 1,70 m, essa é a maior altura que eu já atingi na minha vida. Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa altíssima. Exato. A gente pode ficar com essa imagem, assim. Exatamente. O fato de dizer que é o maior território não quer dizer que, ok. O Sergipe, aliás, um beijo a todos os sergipanos, mas o Sergipe, ele tem a maior extensão que ele já teve. Exato, e é o menor estado brasileiro. Né? É o menor estado brasileiro, exato. Quando a gente vê isso do rei Davi, que derrota Golias, e é um grande feito, é o tipo de feito que espera-se do rei e tal, isso me lembra, porque esse tipo de mitologia, ele é uma coisa que começa, e isso é uma mitologia, né? Isso começa muito antigamente, né? A gente está falando aqui de livros da Bíblia, assim, coisa muito, muito antiga, e perdura-se até hoje quando a gente fala de monarquia. Porque temos no mundo uma monarquia comunista, né? Que é o governo da Coreia do Norte. A
ainda aquilo é uma monarquia, o poder é hereditário. O Kim Il-sung é o presidente eterno da Coreia do Norte. Ele morreu em 94, ele ainda é o presidente do país. Que, aliás, é uma coisa muito curiosa que existe muitas vezes em muitas monarquias, a ideia de pegar esse primeiro rei ou um primeiro grande líder, mesmo que não seja o primeiro, e eternizá-lo de alguma forma. Isso aparece em monarquias ou durante a história na monarquia britânica, aparece na monarquia portuguesa. Na monarquia portuguesa, o rei eterno é Dom Sebastião. Eu amo Dom Sebastião, que eles esperam que volte ainda, né? Existe o sebastianismo, que é a ideia de que o Dom Sebastião não morreu, ele se ocultou, ele tá na ilha de Avalon e vai voltar com o rei Arthur. E o rei Arthur, na mitologia britânica, né? ele é o rei eterno. A gente tem essas figuras e isso também acabou se refletindo. Também nessa mitologia israelita, o rei Davi, ele vira essa figura eterna, é o rei eterno de Israel. E mesmo essa figura, assim, de que ele derrota Golias, né, de que é uma coisa, um cara franzininho, com estilinguinho e tal, se você lê a mitologia da dinastia Kim na Coreia do Norte, é parecida. É muito louco. É um negócio, assim, do outro lado do mundo que não tem qualquer relação, né, Coreia do Norte com Israel, assim, zero pontos de contato culturalmente falando. E numa época completamente diferente, mas assim... Milhares de anos diferentes, mas do mesmo jeito. O Kim Il-sung é o presidente eterno, ele é o primeiro dos Kim, né? E aí tem o Kim Jong. Um dia a gente pode fazer um torá com kimchi, que eu amo falar de Coreia do Norte. Torá com kimchi é ótimo. É super o meu assunto falar de Coreia do Norte. Mas o Kim Jong-il, que é o filho, né, que é o que assume depois da morte do Kim Il-sung, tem uma história lá de que quando ele nasceu, e tem o Monte Sagrado, do mesmo jeito que, tipo, no judaísmo tem o Monte Ararat, o Monte Sinai, né, o Monte Sinai onde recebe a Torá, o Monte Ararat onde para, para voltar na história do dilúvio, né, onde para a Arca de Noé e tal. O eles têm Sião e assim por diante. O Monte Sião, né? Eles têm o Monte Paektu, que fica, acho que ele tá ao norte do paralelo lá na Coreia, acho que hoje em dia ele é parte da Coreia do Norte, e que é o Monte Sagrado dos caras e tal, e que assim, ele nasceu no Monte Paektu, e quando ele nasce, no dia do nascimento dele, tem 2 arco-íris no céu pra celebrar, e não sei o quê, e tipo, meio que arrumam uma data que ele nasceu, que não é muito a data que ele nasceu, mas porque tipo, tem alguma outra coisa na história coreana que aconteceu nessa data, então vamos botar ele tendo nascido nessa data, porque é melhor. E tem várias coisas desse tipo, assim, tem umas histórias, acho que é do Kim Jong-il também, que, é a primeira vez que ele foi jogar golfe. Não sei se alguém aqui já teve alguma experiência de jogar golfe. Eu tentei uma vez, quando eu era criança, eu tinha uma amiga que jogava golfe, eu fui no clube de golfe com ela, mas é dificílimo segurar o taco, você bater com aquilo naquela bolinha pequena. Se é a primeira vez, você só capina mato, né? E que quando ele jogou golfe a primeira vez, ele fez não sei quantos, tipo, sei lá, que você dá um tapa na bolinha com o taco e já acerta, né, o buraco certo ali, e que ele fez não sei quantos desses, que é uma coisa dificílima de fazer, é quase o estilinguinho, né? E aí é muito louco isso que você vem falando, depois que o rei Davi, até hoje a gente fala Davi Melech Israel, Davi rei de Israel até não só hoje, isso, a gente diz Davi rei de Israel, Chai vekayam, está vivo e continua existente, né? Está vivo e continua. Mas e aí entra nessa outra parte de entender que essa figura de Davi, de um lado, tem seus mitos da consolidação dessa monarquia e que também a gente enxerga no texto uma forma de consolidar essa ideia. Então, o Davi como franzino vencendo um gigante Golias, ele é o arquétipo desse reino pequenino que é o reino de Israel, vencendo ou sobrevivendo tranquilamente a grandes impérios. Claro que isso funciona até um certo momento, até o momento que de fato os assírios conseguem conquistar o reino de Israel, até o momento que os babilônicos conquistam o reino de Judá depois disso, e assim por diante, até o momento que os romanos chegam e conquistam a Judéia. Então sempre você sobrevive aos impérios até que esses impérios realmente te engolem. Mas enquanto arquétipo funcionava essa ideia, a ideia de que você, mesmo pequeno, pode vencer. E isso tem a ver
é uma história recorrente dentro do storytelling israelita, do storytelling judaico. O que isso significa? Nós somos um povo pequeno, fomos escravos, mas Deus nos tirou éramos poucos, eles eram muitos, né? É toda a história lá das festas judaicas. É o que está presente no Hanukkah. Nós éramos poucos, eles eram muitos, nós vencemos, vamos comer. E isso vai se repetindo da forma como esse povo vai se enxergando a si mesmo, enxergando a sua história, enxergando a sua mitologia, a sua história, a sua história que está sendo desenvolvida. A gente vai criando a nossa mitologia, né? Exato, e ao mesmo tempo a eternização desse pequeno rei, ela serve a um propósito que é exatamente o oposto. Aí já não é para falar que é o pequenininho. Esse que é o cara que vive para ser, esse é o rei eterno, e é esse que vira um arquétipo da grande redenção. É um arquétipo da era messiânica. É o Messias judaico, é o Mashiach ben David, é o Mashiach filho de Davi, é o Mashiach descendente de Davi. O que também é curioso, porque quando a gente lê a Bíblia com cuidado, lê o Tanar com cuidado, Davi teve alguns filhos. E o Mashiach não falar Mashiach ben David, Mashiach descendente de Davi, é um pouco dúbio, porque não é todo e qualquer descendente de Davi que é um potencial Mashiach, porque ele tem que ser herdeiro do trono. Se ele é herdeiro do trono, não é só ser herdeiro de Davi, ele tem que ser herdeiro de Salomão, porque Salomão é o filho de Davi que herdou. Os outros não herdaram. Eu não sei se ficou claro para o público, mas vamos dizer, Davi é um rei, ele tem 3 filhos, Salomão, Joaquim e José. Esses nomes são fictícios, tá? São ficcionais. Muito bem. O herdeiro do trono é o Salomão. Bom, os filhos do Joaquim não têm a menor possibilidade de ser Mashiach. Os filhos do José não têm a menor possibilidade de ser Mashiach. E toda essa descendência. Então, a descendência mesmo do Mashiach é Ben David, mas na verdade é Ben Shlomo. Porque o que importa não é ele ser descendente de Davi. O que importa é ele ser descendente de Salomão. Que é quem é do trono, né? Isso é mais uma coisa que se assemelha à Coreia do Norte. Vamos traçar aí esse paralelo. Mas justo, porque como a era messiânica é tida como... E o que se diz do Mashiach? O que é a principal coisa que ele vai fazer? É a redenção. Sim, mas a primeira coisa que se descreve quando se fala Mashiach vai fazer tais e tais coisas. A primeira coisa que se fala é ele vai reconstruir o templo. Quem é o construtor do templo? O templo é de quem? De Salomão. De Salomão! O Mashiach tem um papel salomônico, ele não tem um papel davídico, mas no imaginário judaico, ou seja, na prática, como se diz em hebraico, bafoal, o Mashiach é salomônico, mas no imaginário, no arquétipo, ele é o maior dos reis, junto com Davi. Ele é a reprodução de Davi, ele é o novo Davi, ele é um novo Davi nascido. Por isso ele vai ser chamado de Mashiach ben David, não sei o que, tal. O que também é curioso, se ele é Mashiach ben David, que é Mashiach descendente de Davi, mas eu posso entender ele como Mashiach ben David, literalmente, Mashiach filho de Davi. Quem é o filho de Davi? Salomão! Salomão é o filho do Davi. Quem é o rei ungido? A palavra Mashiach significa, né, que é Messias, ungido, que a gente traduz, né, como Messias. Mashiach significa ungido. Quem é o rei ungido, filho de Davi? Quem é o filho de Davi que é ungido rei? É Salomão. Isso tudo vai mostrando pra gente que toda a ideia, o ideário original por trás é de um Mashiach descendente de Salomão. É a construção dessa história de que a partir do braço de Salomão, né, do braço aqui no sentido galho, né, a partir dos descendentes, o ramo de Salomão, é que vem essa descendência legítima dessa monarquia. E esse Mashiach futuro e idealizado, que vai ser um rei de Israel, ele é descendente de Salomão. Óbvio que sendo descendente de Salomão, ele é descendente de Davi. Mas nem todo descendente de Davi é potencialmente um Mashiach, porque nem todos eles são descendentes de Salomão. E é o Salomão que conta aqui nessa história, no final das contas. Então, de novo, que não é
é tido como o grandioso, que o grandioso é o Davi. Então, vamos lá, é a mesma coisa, isso reproduz a mesma história dos patriarcas. Quem é o grande patriarca? Abraão. Abraham. Mas Abraham tem 2 filhos. E um deles... Isaac e Ismael. Não dá em nada, né? Certo? Quer dizer, os 2 dão em alguma coisa, mas... Não pra gente, né? Não em termos religiosos. E aí, dos 2 filhos de Isaac e Ismael sai o que se chama de os 12 reinos da Arábia, na literatura rabínica, e de Isaac sai quem? Jacó. O judaísmo. Uhum. Ok, mas o Isaac também tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E quem é o Esaú na história? É o filho que tem a primogenitura roubada, né? Mas não só isso, ele é grandão, ele é forte. Peludão, é o caçador e tal. E quem é o Yaakov? Como que o Yaakov é descrito na Torá? O filhinho da mamãe, né? Não, ele é descrito como franzino, magrinho. Ele é o Davi, você entende? Uhum. E ele exato. É um arquétipo que se repete. É uma construção, né? É uma construção. Uhum. Então, quem é Israel? É ele que ganha o nome de Israel. Ele é o franzino pequenininho, ele ganha o nome de Israel, porque Israel é para ser pequenininho. É isso. Agora, quem é o Israel? Quem são os filhos de Israel? Quem são os israelitas? Os descendentes de Jacó. Não os de Esaf, né? A gente tinha chamado de... Não, mas nem de Abraham. Nem de Abraham. É verdade. O povo de Israel é chamado povo de Israel, não é povo de Abraão. São filhos de Israel, não são filhos de Abraão. Porque filhos de Abraão não são só os judeus. Todo judeu é filho de Abraão? É verdade, todo judeu é filho de Abraão, descendente de Abraão. Mas nem todo descendente de Abraão é judeu. Todo judeu é descendente de Isaac? Todo descendente é descendente de Isaac. Todo judeu é descendente de Isaac. Mas nem todo descendente de Isaac é judeu. Todo descendente de Yaakov é judeu? Todo descendente de Yaakov é judeu e todo judeu é descendente de Yaakov. Logo, o certo seria falar o quê? Benei Yaakov. E por isso a Torá fala Benei Israel, que é o segundo nome de Yaakov. Agora, por algum motivo, logo esse é o maior dos patriarcas, você entende? Yaakov é o maior dos patriarcas. Ele é o patriarca por excelência do povo judeu. Os outros são patriarcas de outros povos também. Mas como a gente constrói? A gente constrói a ideia de que Avraham é o grande patriarca. É a mesma coisa aqui, que vai se repetir. É a mesma coisa. No caso da monarquia, muda que passa do primeiro para o segundo, mas você tem o primeiro rei, aí o segundo rei e o terceiro rei. E é desse rei que vai sair o Mashiach. Você entende? Avraham, Yitzhak, Yaakov, Shaul, David, Salomão. É um paralelo total à história, né? E de onde vai sair o Mashiach lá na frente. De modo que o Mashiach ele se torna esse símbolo místico dessa redenção futura, um símbolo místico desse pequeno que se torna grande, o símbolo ultimativo da redenção não só do povo judeu, mas de toda a humanidade. Esse cara vai ser o rei, ele vai se tornar grande. É a redenção nesse sentido também. Aquele que é o menor dos povos, ele vai se tornar esse, né, nesse ideário messiânico, ele se torna então essa grande imagética da grande redenção da própria humanidade, não só do povo judeu. Logo você está falando, se fosse hoje, 7 bilhões de pessoas, e não os 15 milhões de judeus no mundo, mas sim 7 bilhões de pessoas. E isso tem a ver, essa ideia do pequeno que se torna grande, tem a ver com a promessa feita a Avraham. Eu vou fazer de você uma nação que tão numerosa quanto as estrelas dos céus e a areia do mar, que não se pode contar. Essa é a promessa de Avraham. Avraham. E isso é bacana, porque aí você volta àquilo que a gente estava falando antes. Quando a gente diz, eu já ouvi gente dizendo, essa promessa aí não tá certa, porque fala que a gente vai ser mais numerosos, não sei o que lá, e não passa de 15 milhões de judeus. Mas aí que tá, os judeus são descendentes de Yaakov, a promessa
promessa foi feita a Abraham. E nisso Abraham é bem sucedido. Ele tem 2 filhos, cada um desses filhos tem vários filhos, um tem 2 e o outro tem vários filhos, e que disso vai sair toda uma série de outros povos e tudo mais. Então a descendência de Abraham, sim, é tão numerosa, fato, né? Entre aspas, né, quanto as estrelas do céu, quanto as areias do mar. Porque essa promessa não está se referindo ao povo judeu, não é uma promessa para os filhos de Israel. Promessas para filhos de Israel tem outras promessas. Essas são para os filhos de Abraão, que vão muito além dos filhos de Israel. E é isso. Então, o rei Davi, ao mesmo tempo que a gente está falando da pessoa do rei Davi, essa pessoa, rei Davi, com todos os seus defeitos, que a gente pode comentar outros daqui a pouco, que eu acho que essa fofoca é interessante, essas fofocas aí são interessantes, mas enquanto imagem que a gente faz, e cantar Davi Melech Israel, Chai Vekayam, é fantástico. Eu acho que é um negócio assim. Outro dia um colega disse, mas por que cantar Melech Israel, David Melech Israel? Eu não sou monarquista. E eu fiquei pensando, puxa vida, o colega perdeu a oportunidade. Ele está lendo tão literal, não precisa ler na literalidade. Cantar isso não significa que você é monarquista, não significa que você está esperando uma monarquia judaica, não significa nada disso. O significado e por que é tão fantástico você cantar David Melech Israel é pelo que ele simboliza da ideia de uma esperança e de um anseio de um povo que idealiza uma redenção que ele nem mesmo sabe direito o que é. Esse povo não sabe direito o que é essa tal dessa redenção que ele está idealizando. Mas sim, ele idealiza que o mundo vai ser um lugar melhor, que a gente vai atingir um aprimoramento máximo, que a gente vai... É como se fosse voltar àquele paraíso, mas aquele paraíso perdido, ele está perdido. Na verdade, o teu objetivo é construir um novo paraíso. E existe a possibilidade do ser humano construir um novo paraíso? Quem construiu o paraíso foi Deus. Por isso mesmo, o ser humano tem o potencial de construir o paraíso, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E como tal, ele tem capacidade de desenvolver esse paraíso e desenvolver esse potencial humano até o ponto de se desenvolver o paraíso, o que o profeta Isaías chama de uma nação não levantará mais espada contra outra nação, o ser humano não vai mais aprender a arte da guerra, ou também nas palavras do profeta Isaías, que parece a capa da revista Sentinela, que o leão vai dormir ao lado do cordeiro e tudo mais, e toda essa ideia da falta de beligerância e de animosidade, como era na época e no momento do tal do paraíso. É claro que é uma utopia no sentido da descrição do que vai acontecer, né? Da descrição como descrição do que é o paraíso. A descrição é utópica, mas isso não significa que a gente não possa atingir um aprimoramento tal em que a gente, enquanto seres humanos, não precisa se destruir uns aos outros, que infelizmente é o que acontece. Então tudo isso está por trás de David Melech Israel, Chai Vekayam. E por isso a gente vai cantar isso num casamento, e vai cantar isso num bar mitzvah, e vai cantar no bat mitzvah, e onde quer que seja, tem uma festa judaica, em algum momento alguém vai falar David Melech Israel, e é isso. A gente vai cantar David Melech Israel, e não porque você é monarquista, e não porque você é radicalmente messiânico no sentido judaico do termo messiânico, que é o que anseia pelo Mashiach, não o outro que estão tentando impor sobre o judaísmo e que a gente não vai falar sobre isso aqui. Mas é isso que está por trás do cantar o David Melech Israel, e é isso que está por trás da ideia desse Davi como um rei imortal. Não é que as pessoas acreditam que ele é imortal. Ninguém acredita isso. Não é o componente sebastianita, né? Exatamente. Do rolê, né? Não tem esse rolê sebastianita. Mas é a ideia. Não é diferente. Claro, é diferente porque o contexto é outro, mas quando você fala que o Elvis é o rei e Elvis não morreu
morreu. E você também está criando a ideia de um rei imortal. Não é que ele é imortal porque não morre. Ele é imortal porque ele permanece. Ele permanece nas ideias, ele permanece na... Essa é a ideia do rei eterno. Em qualquer civilização que surja, a ideia é catalisar naquele rei eterno a tua esperança do futuro. Por isso que ele tem que ser eterno. Ele tem que ser eterno para ele acompanhar você no futuro. Porque do contrário, ele não vai estar. Se você falar que ele morreu, então você não consegue voltar aquilo. Se você eterniza essa figura, significa que ela é possível no futuro. Gente, a gente falou que ia fazer fofoca, mas nós estamos num momento tão edificado desse podcast. Eu acho que o Tal falou tão legal que eu não me vejo na condição de fazer maledicência. Tá vendo? É por isso que os rabinos lá no século I não conseguiam falar mal dos personagens bíblicos. Porque não vou conseguir fazer maledicência. Vocês não estão vendo, a Ângela nesse momento tá tomando um copo que tá meio cheio e meio vazio. E é isso que os rabinos fizeram. Eles olharam um personagem que tem suas imperfeições, tem as suas coisas, mas entenderam também um outro lado desse personagem. E de repente, depois de edificar tanto assim, fica difícil agora eu querer falar mal. Talvez a gente devesse ter começado já com todas as fofocas. Exato, e os detalhes picantes e tal, mas realmente, assim, e olha que eu gosto de uma boa fofoca. Inclusive, com o Theo, a gente tem um meme que a gente se comunica, uma figurinha de WhatsApp, que eu mando pra ele, é uma galinha com um bolinho escrito fofoca, e ele me responde com o outro, que é uma outra galinha com uma xícara vazia, falando, aceito. A gente se comunica muito com essa figurinha. Bastidores do Dragão Frito. Quando a gente tem alguma notícia pra falar um com o outro, é uma comunicação muito importante. Fazer uma fofoca, na verdade. Às vezes é. Mas às vezes é. Mas na prática não. Na prática é qualquer coisa que a gente queira contar. A gente já chama de fofoca. A gente já coloca eu não dessa me forma. Vejo apta. Agora, não me vejo apta. Quando eu tava nas colônias, nessa temporada de inverno nas colônias lá em Campos, nas colônias da CIP, surgiu todo um papo sobre novelas, surgiu todo um papo sobre Torá com fritas, e eu contei para algumas pessoas que existe aqui um desejo escondido entre nós dois, Ângela. Nossa, ficou feio isso daí. Não ficou feio. Gente, o meu marido ouve o podcast, fica tranquilo. Ficou parecendo a história do Davi e do Jonathan. Não, mas existe um desejo secreto. Vamos revelar para os ouvintes. Todos os ouvintes sabem que a gente é doido por novela, a gente é noveleiro mesmo. E todos os ouvintes sabem que um dos episódios, não o mais ouvido, mas um dos episódios mais ouvidos é justamente o do judaísmo e teledramaturgia. O que vocês não sabem é que a gente tem um desejo secreto de criar um spin-off do Torá com Fritas, que a gente não tem um nome pra ele, mas é um podcast que seria eu e a Ângela, e ele não tem nada a ver com judaísmo. O objetivo dele é falar de novelas. O objetivo dele é contar sobre várias novelas que vocês nem têm ideia, porque nem muitos de vocês que já teve. Que teve a novela. Muitos de vocês são ouvintes novos em idade. A gente agradece muito, porque significa que... Nossa, eu fico lisonjeadíssima. Eu fico super lisonjeado que a gente tem gente ouvinte de todas as idades, mas tem novelas que vocês... Gente, tem um ouvinte de 11 anos, que eu achei a coisa mais linda do mundo, saber que a gente tem um ouvinte de 11 anos. Amei que é um programa adequado para todas as idades também. Exato, e assim, tem novelas aí que vocês nem pensavam em nascer ainda, e algumas que os pais de vocês nem pensavam em casar ainda, e a gente já tinha assistido essas novelas e a gente pode comentar outras coisas dessas novelas. A gente curte muito falar de novela. Enfim, esse é o nosso desejo secreto. E quando nasceu justamente essa ideia de fazer esse podcast que ainda não saiu do nível das ideias, ele começou com uma figurinha dessa. Fofoca, aceito. Nossa, olha só como tá dando view esse episódio da teledramaturgia. Nossa, a gente podia falar mais de novela. E desde então
Então, só para vocês verem, não é necessariamente fofoca. A gente começa falando fofoca, falar sobre novela. Aceito, mas é para falar de qualquer coisa. Eu vou contar uma curiosidade. É uma coisa da minha vida íntima. Eu vou compartilhar com os ouvintes. Vocês querem uma fofoca? Eu vou contar uma coisa da minha vida íntima. Da intimidade do meu lar. Para os ouvintes. Um beijo pro meu marido. Porque assim, às vezes a gente está em algum lugar, sei lá, num café, num restaurante, num bar, na rua, e toca uma música. E aí eu dou uma cantaroladinha, assim, na música, porque, né, sei lá, músicas que a gente conhece, já ouviu muito. Ele fala, de que novela é essa música? Gente, eu sei dizer a novela, o tema de que personagem que era, e o ano que a novela foi ao ar. Eu sofro desse mal. E ele se diverte demais, porque eu falo certinho. A ponto de que queridos ouvintes, a ponto de que um dia eu fui tomar café com esses dois, e aí ele começou a brincar com nós dois. Tipo, ele começou a fazer pergunta pra nós dois, pra ver quem errava, né? E a gente não errava, a gente acertava. Não. E lembra que a gente ficou com uma dúvida absurda? Eu lembro que começou isso, porque a gente tinha ouvido uma música. E eu falei, nossa, eu conheço a música. E aí ele falou, mas de que novela é? E eu assim, nossa, eu sei. E essa música é da novela 4x4. Era o tema do personagem Bruno. E é uma música que se chama Clube da Esquina 2. E na novela, ela é cantada pelo Flávio Venturini. Mas essa música originalmente é do Milton Nascimento. E no café tinha tocado a versão do Milton Nascimento. E eu fiquei, nossa, o Milton Nascimento nessa novela, meu Deus, de que novela que é? Eu lembrava das cenas da novela. E eu não lembrava da novela. É o tema do personagem Bruno, do Humberto Martins, que era o médico que no começo da novela estava na Amazônia, porque a mulher dele tinha morrido anos antes e ele ficou deprimido e ele vai pra lá. Enfim, procurem essa música, deixo o link aqui na descrição se vocês quiserem ouvir depois. Mas assim, gente, se vocês quiserem tô ouvindo essa música, Ângela, de que novela que é? Manda uma mensagem no Instagram que eu respondo. E aí nesse dia o Aprígio tinha justamente falado, mas de que novela é? E aí ficou eu e a Ângela tentando lembrar de que novela é, uma dificuldade enorme de achar, até que em algum momento eu cheguei à conclusão que não era de novela nenhuma, até que finalmente se achou que era de 4x4 e aí se explicou, porque 4x4 não foi exatamente uma novela que eu assisti com afinco, confesso. Eu assisti há pouco também, mas eu gostava da Babalu, que era a personagem da Letícia Spiller. Não, e tem mais uma fofoca que a gente pode contar também, essa é nossa, do Foro Íntimo do Torá com Fritas, que a gente tem um ranking de novela que é de 1 a 5 dias. Não conta isso, não conta isso. Não, isso vai ser pra quando a gente finalmente lançar deixa as pessoas saberem essa fofoca, porque daí quando lançaram eu já tô esperando por isso. Que a novela ruim é um dia Gomes, é no singular. Isso, a gente vai dar nota no final, a gente não dá estrelas, a gente dá dias Gomes. Vai de 1 dia Gomes até 5 dias Gomes pra cada novela. Essa é a nossa classificação. Essa é a nota que a gente... eu tenho várias novelas 5 dias Gomes e eu tenho algumas que merecem até meio dia Gomes. Uma noite Gomes, não é nem um dia, né? Não é um dia Gomes, é uma madrugada Gomes. Vamos terminar o episódio. Vamos terminar o episódio. Então você diz qual é a sua novela 1 dia Gomes, qual é a sua novela 5 dias Gomes, eu também falo. Eu tenho várias novelas 1 dia Gomes. Eu tenho que escolher uma? Escolhe uma. Então eu vou escolher uma novela que merece 1 dia Gomes, ou talvez menos, O Mapa da Mina. Nossa, eu lembro tanto dessa novela. O Mapa da Mina, eu poderia botar todas as outras, Kubanacan, Uga Uga, mas eu vou falar O Mapa da Mina. Você quer que eu conte a história? Eu sei de cabeça. Não. Agora eu quero que você fale qual é a sua novela 1 dia Gomes. Bang Bang. Nossa! Uma bomba, né? Total, nossa. Tinha a Fernanda Lima. Meu Deus Ela do era céu. uma novela do Velho Oeste, uma novela das 7. Nossa, horrível. Eu comecei a ver porque tinha a Aline Moraes, eu gosto muito, mas não deu. Mas agora uma novela 5 dias Gomes, tem muitas novelas. Eu fico até chateado né? Só falar uma e de repente eu vou deixar outra de lado e pode ficar com ciúme.
Quem vai ficar com ciúme? A novela vai ficar com ciúme. Mas eu diria que uma novela 5 Dias Gomes seria... Putz, tem que escolher mesmo? Fala uma, não precisa ser sua novela preferida. A minha 5 Dias Gomes não é a minha preferida. De novo, eu preciso deixar um disclaimer. São muitas as novelas que eu considero 5 Dias Gomes. Então, o fato de escolher essa não significa que ela não é em detrimento de outras. Ela é só uma das tantas que são 5 Dias Gomes. E eu vou ser forçado a dizer Fera Ferida, apesar de que eu queria dizer Rock Santeiro. Pronto, dei um jeito de falar duas. Então, não, eu vou falar a que eu considero 5 Dias Gomes, eu vou falar uma das minhas preferidas. 5 Dias Gomes vale tudo. Vale tudo é 5 Dias Gomes, total. Vale tudo é 5 Dias Gomes. Concordo. Vale tudo é muito... Nossa, tem de tudo. É muito boa. Tem as tramas, tem o mistério. Tem tudo. Quem matou o Odete Roitman foi a Leila. A próxima vítima também é 5 Dias Gomes. Agora é interessante que a Ângela já falou, quem matou o Odete Roitman foi a Leila. Ela mesma já deu a resposta, porque afinal de contas não tem spoiler pra uma coisa. Não, a novela é de 88, gente. Exato, gente. Não tem jeito. Já passou 36 anos aí do... A novela é mais velha da vida. E a sua preferida? Explode Coração. É mesmo? Explode Coração e o Clone, de Glória. Amo Glória, gente. Meu Deus do céu. Amo então, Glória. Isso é outra coisa curiosa pros ouvintes, mas a gente já tá fazendo um spin-off aqui mesmo, mas assim, eu não consigo assistir Manuel Carlos e Glória Pérez. Amo Manuel Carlos também. E eu sei, e esse é justamente o nosso, é o nosso ponto de tensão. Né? Eu acho que isso que é legal desse podcast que a gente idealiza, porque na hora que esbarrar nessas novelas do Maneco e da Glória, é onde rola assim as tensões, assim, das críticas opostas e tudo mais. E não é que eu não gosto da Glória Pérez, eu não gosto das novelas, ok? E não é que eu não acompanhei. Aliás, aqui eu faço disclaimer. As novelas da Glória Pérez eu acompanhei, mesmo não gostando. É que eu acho muito genéricas as novelas, são sempre o mesmo roteiro. O Clone pra mim é uma comfort novela, assim, às vezes eu ponho no Globoplay pra ver um capítulo. Mas sabe? o Maneco eu não consigo nem assistir. Eu gosto, eu acho bom o texto. Tem uma coisa, Theo sempre assiste o primeiro capítulo de qualquer novela. Mesmo anunciou, é do Maneco, eu vou assistir o primeiro capítulo. Às vezes, né? E muitas vezes, durante muito tempo eu poderia dizer que foi todas as vezes, hoje eu não consigo mais fazer isso, mas muitas vezes Theo sempre assistiria o último capítulo de uma novela, mesmo que ele não tenha acompanhado minimamente e que ele não entenda patavina quem são esses personagens. Theo assiste o último capítulo de novela. Sim, eu dou ibope. Isso me lembra meu saudoso pai de abençoada memória. Ele não assistia novela. E aí no fim de semana eu ia na casa dele e eu assistia. E ele ficava, mas quem é esse? Quem é esse? Mas por que ele tá indo lá? Mas o que ele vai falar com ela? Gente, assim, porra, bicho, isso é a pior coisa que você pode fazer com uma pessoa que assiste novela. Porque a hora de assistir novela é a hora de ficar quieto. Lembrando, e aqui é a última coisa, a gente precisa encerrar esse episódio, né? Tá. Mas vamos lá, lembrando, já que a gente tá dando o gostinho do spin-off que a gente quer construir, não significa que a gente só vai falar de novela da Globo, ok? Pode falar Globo? Pode, inclusive patrocina a gente, me dá uma assinatura aí do Globo. Contrata a gente pra fazer esse podcast. Exato, nossa, mas aí eu já não ia poder falar o que eu ia falar agora, porque a ideia desse spin-off é não falar só das novelas da Globo, é também incluir outras tantas novelas aí e, sobretudo, novelas mexicanas e latinas em geral, que são o meu grande amor. Nossa, dessa ali eu sei todas. São o meu grande amor. Amo o México. Amo o México. Igual eu amo Glória. Fica aqui
o meu amor registrado. Amo essas novelas mexicanas. As novelas colombianas são muito boas. Puxa. Então eu vou deixar duas coisas para os ouvintes aqui. A primeira, sugestões de nomes para este podcast. Deixem aí nos comentários, mandem pra gente via Instagram. Porque a gente não tem o nome, a gente já pensou de tudo. E de novo, gente, não tem nada a ver com judaísmo, então não precisa colocar Torá no meio. Não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que não. Não. A Torá é um rolo, a gente quer mais um novelo. Pô, justamente o podcast do novelo. Chama a gente, Paula, chama a gente pra fazer esse podcast. Já. E a segunda coisa se a gente gravasse um episódio sobre novelas pra colocar no Torá com Fritas, assim, pra fazer uma coisa diferente, não pra falar sobre novelas judaicas, se a gente fizesse um episódio desse aqui, vocês ouviriam? Podemos fazer esse teste? Então vamos lá, as duas perguntas que tem que responder, retomando, quais são? A primeira, lição sugestões, de casa, o nome. Sugestões pro nome do podcast. Segunda lição de casa? Isso, a segunda lição de casa é se vocês gostariam que a gente fizesse um episódio desse, assim, doidão, né? Nada a ver com Torá com Fritas. Isso, um episódio sobre novelas, que aí a gente vê se vale a pena ver de novo. O que vocês acham? Se agrada? Se vale a pena realmente fazer. Olha, esse podia ser um bom, enfim. Se vale a pena a gente investir e dobrar o salário do aluno. Exato. Muito bem, muito bem. Bom, vamos ficando por aqui. Gente, com isso nós encerramos o episódio de hoje do Torá com Fritas sobre o rei Davi. O que eu vou deixar que a gente deixou de recomendação? O Theo falou sobre o livro A História da Vida Privada no Brasil, do Fernando Novaes. E eu vou deixar a recomendação do filme Os Sonhadores, que é um filme, se eu não me engano, de 2003 ou 2004. Bem interessante. Então, com isso a gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toracomfritas@gmail.com. Nos procurar no Instagram, @toracomfritas. Nos seguir no Twitter, também @toracomfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Ângela Goldstein e pelo Theo Hotz, que são os idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima.